Próximo processo, senhora Ana, por favor. Segundo item da pauta, processo número 00058, 075676/2012-33. Assunto: proposta de termo de ajustamento de conduta a ser celebrado entre a ANAC e a Topline Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo LTDA. Diretor-relator, Cláudio Passos Simão. Por favor, diretora, a leitura do seu relatório. Trato o presente processo de submeter à deliberação da diretoria a proposta apresentada pela Topline de celebração com fulcro na Resolução 199 de termo de ajustamento de conduta, TAC, em substituição às penalidades aplicadas pela agência decorrentes de autos de infração emitidos no ano de 2012. Eu perguntaria aos senhores se precisa que eu leia o relatório, acrescentando que o voto é bem detalhado, explicativo e extenso. Então, eu queria saber dos senhores se é preciso ler o relatório também, ou se posso ir direto ao voto. O relatório foi disponibilizado anteriormente, né? Então, para mim, sem problema. De acordo. Tranquilo? Por favor, diretor. Obrigado, senhores. Agradeço pelo estado da minha voz. A Resolução ANAC 199 disciplina os procedimentos para a celebração de termos de ajuste de conduta, que é um instrumento de que a agência dispõe para aplicar medidas corretivas e de cumprimento de prazos em seus processos de fiscalização. Além do estrito cumprimento das normas, o objetivo do TAC é viabilizar meios para incentivar o regulado no aperfeiçoamento de suas atividades relacionadas à segurança das operações e garantir a adequação do serviço público prestado aos usuários. Do que consta nos autos, depreende-se que a celebração do pretendito TAC se inseria na competência da diretoria da ANAC, por se tratarem de processos de que pode resultar a suspensão ou a cassação punitiva da autorização do regulado para atuar como centro de instrução. Para as irregularidades apuradas, não havia, à época de sua prática, previsão de sanção pecuniária aplicável nos anexos à Resolução 25/2008, que especificam os valores de multa aplicáveis às condutas infracionais. Tem-se, assim, possíveis violações à Resolução ANAC 63, de 2008, sem que existisse previsão correspondente vigente para aplicação de multas em desfavor do autuado. A Procuradoria Federal junto à ANAC foi instada pela Superintendência de Infraestrutura a se manifestar sobre os casos análogos, tendo registrado, por meio da nota 111/2013, a impossibilidade de aplicação de multa às irregularidades apuradas, mas a viabilidade de aplicação de medidas punitivas de suspensão e cassação, ressaltando que a aplicação dessas penalidades, por força do artigo 99 do Regimento Interno, seria competência da diretoria colegiada da ANAC. Posteriormente, foi publicada a Resolução 306 de 2014, que instituiu a tabela de número 3, Segurança da Aviação Civil, empresa autorizada a ministrar cursos AVSEC, Centro de Instrução, passando a indicar os valores de multa aplicáveis às condutas pertinentes às atividades de centros de instrução de AVSEC, e modificando o teor do artigo 200 da Resolução ANAC 63/2008, excluindo as previsões constantes do dispositivo para aplicação de suspensão. Com a modificação normativa, passou a ser possível relacionar todas as obrigações constantes do PNAVSEC com hipóteses de aplicação de penalidade pecuniária.
A Procuradoria novamente foi consultada pela Superintendência de Infraestrutura por meio da nota técnica 02/2015. Nesse documento, questionou-se sobre a viabilidade da retroação da Resolução ANAC 2006 às condutas em exame, uma vez que o novo normativo inaugurava regime mais benéfico ao regulado ao estipular a aplicação de multa a condutas sujeitadas anteriormente à aplicação de suspensão e cassação. A Procuradoria, por meio do parecer 154/2015, consignou não ser recomendável aplicar aos fatos retroativamente as penalidades de sanção pecuniária, que passaram a constar da Resolução 25 posteriormente, ainda que sejam mais benéficas ao autuado, e que a área técnica não poderia afastar a aplicação da penalidade por juízo de proporcionalidade, e ainda que a competência para apreciação dos pedidos de TAC em processos de que pode resultar a suspensão e cassação de centro de instrução é da diretoria colegiada da ANAC. Assim, no que concerne aos pedidos de celebração do TAC, acato como razões de decidir os mesmos fundamentos apontados pela Superintendência de Infraestrutura, despacho 43, e concluo que não há interesse público na celebração do acordo. Observo ainda que as irregularidades apuradas nesses processos foram constatadas na vigência do antigo PNIAVSEC, aprovado em anexo à Resolução 63 de 2008. Contudo, com a edição da Resolução 361/2015, que aprovou o RBAC 110, Programa Nacional de Instrução de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, PNIAVSEC, em vigor desde 15 de nove de 2015, a Resolução ANAC 63/2008 foi revogada. Parece-me, assim, que o interesse público residiria na adequação das condutas dos centros de instrução já autorizados a funcionar pela ANAC ao teor do RBAC 110, que instituiu novo PNIAVSEC, e não no ajustamento da atuação dos regulados ao normativo revogado. Para isso, entretanto, não haveria necessidade ou interesse na celebração do termo de ajuste de conduta, já que o próprio normativo concedeu prazo de 18 meses para viabilizar aos regulados esse ajustamento gradativo, período no qual ainda se admite aos centros de instrução a atuação em conformidade com o antigo PNIAVSEC. Por fim, de se consignar que as conclusões assinaladas no parecer 154 da Procuradoria sugerem a necessidade de revisão da Resolução 199/2011 com a finalidade de estabelecer requisitos mínimos de admissibilidade para os pedidos de TAC como forma de prevenir o encaminhamento para a deliberação de pedidos meramente protelatórios ou manifestamente improcedentes. Sobre a aplicabilidade de suspensão ou cassação punitivas às infrações imputadas aos centros de instrução na vigência da Resolução 63/2008. Relevante ainda tratar da questão da aplicabilidade dessas sanções de suspensão e cassação de autorização para autuar como centro de instrução aos processos de apuração de infrações à Resolução 63, aos quais não era cabível a aplicação da sanção pecuniária. Como destacado pela Procuradoria na nota 111 de 2013, compete à diretoria colegiada a aplicação das sanções de suspensão e cassação das autorizações, cabendo às superintendências, nos termos dos artigos do regimento interno, a mera propositura de tais medidas. Da leitura desses opinativos e do parecer 154, conclui-se que os presentes processos, depois de receberem decisão sobre o pedido de TAC, deverão retornar à Superintendência de Infraestrutura para receber decisão em primeira instância. Esta poderá consistir em recomendação de suspensão ou cassação de autorização de centro de instrução ou, alternativamente, concluir pela inocorrência da infração, determinando o arquivamento do processo.
Em se concluindo pela caracterização das irregularidades, a tramitação do processo envolveria conceder a oportunidade ao interessado de oferecer recurso à junta recursal contra a recomendação de suspensão ou cassação e, em caso de confirmação da recomendação pela segunda instância, dar-se-ia um encaminhamento para confirmação e, finalmente, aplicação em última instância das sanções restritivas de direitos da diretoria colegiada da ANAC. Tem-se, assim, que a presente matéria, trazida ao conhecimento deste órgão colegiado para deliberação sobre a oportunidade e conveniência de celebração de TAC, deverá futuramente voltar à apreciação deste mesmo órgão para deliberação, em última instância, sobre o cabimento das sanções de suspensão e cassação para as supostas irregularidades atuadas. Considero, assim, que, por medida de eficiência e para reduzir os custos associados ao processamento da matéria em duas oportunidades distintas pelo colegiado da autarquia, é conveniente apreciar as questões suscitadas pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária e as considerações postas pela Procuradoria da ANAC para afirmar entendimento sobre a controvérsia da forma a orientar o processamento dos processos sancionadores que se encontram em situação análoga à espera de julgamento na CIA. Na consulta formulada pela nota técnica 02/2015 da CIA, a Superintendência informou sobre a aparente desproporcionalidade das sanções de suspensão e cassação a algumas das condutas apuradas, que seriam de menor potencial ofensivo, e suscita dúvidas sobre a viabilidade de se aplicar o princípio da retroatividade da norma mais benéfica aos processos em exame. Em resposta, a Procuradoria consignou que a falta de proporcionalidade deve motivar o expediente necessário à alteração normativa e ainda que a competência para aplicar a sanção prevista da norma não pode ser tirada do órgão de decisão por simples interpretação das áreas responsáveis pela apuração da conduta. Registrou-se, assim, que a discordância quanto à penalidade não pode inibir a apuração. Compete à instância de decisão avaliar e aplicar ou não a sanção prevista na norma. A retroatividade da norma administrativa mais benéfica foi objetivo de análise na fundamentação do parecer e não encontra tratamento específico e uniforme na doutrina, na jurisprudência ou na lei. Não é recomendável a aplicação da sanção administrativa retroativamente, ainda que mais benéfica, fora de hipóteses excepcionalíssimas e fundamentadas à luz dos bens jurídicos considerados. Feitas essas observações, passo a decidir. Penso que assiste a razão à Superintendência de Infraestrutura ao indicar que a sanção a ser aplicada deva ser aquela necessária e adequada para desestimular a conduta apurada. No contexto, parece-me desproporcional destinar as violações não previstas à Resolução 25/2008, ou seja, condutas para as quais sequer indicou a possibilidade de aplicação de multa, sanção ainda mais gravosa que é a vedação ao exercício da empresa. Não se olvida que a resolução ANAC 63/2008, à época dos fatos, previa a aplicação de suspensão a determinadas condutas. Não há, entretanto, a indicação na norma de que a suspensão então prevista fosse medida de natureza punitiva, havendo, ao contrário, a indicação de que a medida deveria ser levada a efeito sem prejuízo das sanções cabíveis por infração ao Código Brasileiro e às leis complementares e por transgressão ou não observância das disposições contidas na legislação pertinente à instrução teórica e prática e ainda que deveria ser aplicada imediatamente após comprovação durante a inspeção. Parece-me, assim, que o teor dos artigos 200 e 207 da Resolução 63/2008, em sua redação vigente à época dos fatos, que a medida de suspensão a que aludem os mencionados dispositivos tem natureza cautelar e visa a readequação da qualidade do serviço prestado aos ditames da regulamentação.
Nesse contexto, cumpre lembrar que nos processos para aplicação de sanções, as prerrogativas associadas à observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem como o caráter suspensivo do processamento, todos previstos no artigo 292 da Lei 7565 de 86, inviabilizam a aplicação imediata de medidas punitivas, pois se demanda da administração a observância de prazos para a manifestação do autuado em até 3 instâncias administrativas, como etapa prévia à efetivação da sanção. Assim, entender que os dispositivos teriam caráter punitivo não apenas inviabilizaria sua aplicação imediata, o que esvaziaria o sentido do artigo 207, como conduziria à conclusão de que os centros de instrução estariam sujeitos, mesmo após o saneamento das irregularidades que levaram à atuação, à vedação à prestação de serviço público que lhes foi autorizado pela agência. Por outro lado, como medidas cautelares, a suspensão e o cancelamento da autorização previstos nesses artigos não dependeriam da avaliação da diretoria colegiada, pois se inseririam nas atribuições comuns dos superintendentes, conforme o artigo 38, inciso 3 do Regimento Interno da Autarquia, e desde que devidamente motivadas com a demonstração de risco iminente ao interesse público, à segurança operacional ou à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. As medidas poderiam prescindir de prévia manifestação do regulado, sendo assim imediatamente aplicáveis. Por pertinente, entendo ser essa a interpretação que mais bem privilegia o atendimento ao fim público a que a norma se dirige, na medida em que resguarda a efetividade das ações de fiscalização, viabilizando a aplicação imediata de medidas cautelares em face da constatação de irregularidades dos centros de instrução, como mecanismo de preservação da qualidade da instrução e de readequação do comportamento regulado ao normativo. E ainda, previne-se a interrupção posterior do serviço público que já esteja sendo adequadamente prestado, que seria o resultado da aplicação da medida a posteriori como punição. Com efeito, acredito que a concretização do interesse público no processo sancionador depende da efetividade da sanção aplicada. No meu entender, a aplicação da suspensão ou cassação como medidas punitivas aos centros de instrução pela ausência de previsão para aplicação de multa seria medida sem efetividade e resultaria em ofensa ao princípio da continuidade do serviço público. Assim, entendidos os dispositivos dos artigos 200 e 207 do anexo à Resolução 63 de 2008, com redação vigente à época dos fatos, como autorização para adoção de medidas cautelares pelas superintendências. Imperioso concluir que a norma então em vigor não especificava condutas de centros de instrução que se submetessem à aplicação de suspensão ou cassação punitivas, restando as hipóteses, por consequência, restritas à disciplina do artigo 299 da Lei 7565, sujeitos esses casos sempre à avaliação da gravidade da conduta para indicação da penalidade adequada a cada caso, multa, suspensão ou cassação, conforme o caput do dispositivo. Ressalta-se, por fim, que a possibilidade de se punir um regulado com a suspensão ou cassação de certificados, licenças, concessões ou autorizações em caso de violações à legislação complementar decorre do artigo 289 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O exercício desse poder-dever, contudo, dependeria de prévia especificação das condutas merecedoras de punição na própria legislação complementar, sobretudo ante a alta lesividade dessas espécies de sanção. Entender de forma diversa significaria revestir as sanções mais gravosas de caráter de subsidiariedade, isto é, permitir a aplicação de suspensão ou cassação pela mera inexistência de disposições mais específicas prevendo a aplicação de sanções pecuniárias. Portanto, preconizo o artigo 4º do regulamento da ANAC, que é a competência da agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação.
atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Compulsando os autos do processo e tecidas as considerações acima, peço desculpas pela extensão, mas pela natureza do assunto e para que a gente firme realmente um conceito e que seja extensivo a diversos outros processos, né? Avalio estarem presentes as condições necessárias para a celebração do termo de conduta solicitado pela Topline, relativamente ao que consta nos autos de infração aqui enumerados, e isso posto, tendo em vista o teor das análises realizadas no item 2 desse voto, o despacho 43 da CIA e o contido nos autos, voto contrariamente à celebração do termo de ajuste de conduta proposto pela Topline Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, com base na Resolução 199 de 13 de setembro. Ademais, por medida de eficiência, proponho o indeferimento de todos os pedidos de TAC formulados para adequação de condutas à Resolução 63/2008, ante a sua revogação pela Resolução ANAC 361/2015 e a necessidade de adequação dos regulados no prazo de 18 meses ao novo PNIAVSEC RBAC 110. Recomendo ainda que a Superintendência de Planejamento Institucional seja instada a promover estudo sobre a revisão da Resolução ANAC 199, em consideração das observações constantes do parecer 154 da Procuradoria, sobretudo no que concerne ao estabelecimento de requisitos mínimos de admissibilidade para pedidos formulados por interessados no curso de processos sancionadores, prevenindo no futuro a necessidade de encaminhamento para a deliberação de propostas manifestamente improcedentes. Por fim, proponho o reconhecimento do caráter exclusivamente cautelar das medidas de suspensão e cancelamento de autorização para autuar os centros como centros de instrução previstos nos artigos 177, 200 e 207 do anexo à Resolução ANAC 63/2008, orientando a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária ao reconhecimento da inexistência de penalidades previstas para as possíveis violações aos dispositivos do antigo PNIAVSEC que não estiverem contemplados nas hipóteses previstas nos anexos à Resolução 25/2008, à época dos fatos, e o consequente arquivamento dos processos nesta condição, sem a aplicação de penalidades. É como voto. Senhores, comentários, dúvidas? Está desligado. O presidente, o senhor cortou aqui. Só uma pergunta de encaminhamento. Então, pelo voto que o senhor está colocando, todos aqueles casos que a superintendência tiver, mas não só a CIA, mas todas as outras superintendências, todos os procedimentos administrativos em que tenha havido uma autuação com base no normativo que não havia penalidade, que todos eles sejam arquivados, é isso? Com base no princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Se eu entendi muito bem, é isso? Este é o princípio. Só que, nesse caso específico, nós estamos nos referindo a uma resolução do PNIAVSEC. O princípio, sim, só que a resolução que não tinha as especificidades são aquelas do PNIAVSEC. Isso. Então, essa resolução foi utilizada sim, pela CIA. Sim. E também existem diversos sim, outros processos, até onde eu sei. Sim. Mas também outras áreas da ANAC também possivelmente possuem. Possivelmente. Então, a orientação, o voto é no sentido de que todos aqueles procedimentos administrativos, ou processos administrativos, como queiram, que tenham sido autuados com base nesta resolução, que existia a infração, mas não existia uma punibilidade, uma punição por baixo, que todos eles sejam arquivados em razão do princípio da razoabilidade. É isso? Perfeito. Tá. Por favor.
Só para tentar, talvez, ajudar ou ter uma clareza, até porque há uma menção ao parecer 154 da Procuradoria. Esse parecer, 154, ele não se refere especificamente a este caso, né? O que ocorre? A CIA tem um volume grande de processos assemelhados e foi feita uma consulta bem ampla com várias perguntas à Procuradoria, né? E parte das respostas o diretor Passos está utilizando para fundamentar o voto. Mas tem um ponto que me parece talvez importante, e, diretor, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado na minha interpretação, que é relevante para o encaminhamento para os senhores, né? Que é justamente a interpretação da Resolução 63 de 2008, que previa como medida a ser adotada a suspensão da autorização do curso, né? E no artigo 207 ela previa também essa imediata suspensão de autorização de funcionamento por 3 meses, né? Pelo que eu compreendi na interpretação do diretor, que é coerente com o ponto que a gente tratou no parecer. Por essa interpretação, essa referência à suspensão é uma referência à suspensão como uma medida acautelatória, nos termos do artigo 45 da Lei de Processo Administrativo. Isso tem um efeito, inclusive procedimental, quanto à cadeia processual e recursal na hipótese disto ser ou não uma sanção. Pela interpretação, pelo que eu compreendi, o senhor entende que essa é uma medida cautelatória, não é isso? Sim. Acho que esse é um ponto importante. No nosso parecer foi feita uma pergunta não relacionada a esse caso, a gente fez uma ressalva porque eram dezenas de perguntas, né? Mas fizemos uma ressalva que nós não estávamos considerando um caso concreto, mas colocávamos essa possibilidade e colocávamos claramente também que isso dependeria de uma interpretação no caso concreto, se seria ou não um caso de uma medida cautelatória. Sendo uma medida cautelatória, nós não teríamos a mesma leitura para uma hipótese de punição ou de uma medida punitiva de suspensão. E aí há um problema terminológico. Nesse encaminhamento para uma eventual revisão normativa, eu pediria para considerarem isso, inclusive, porque quando a resolução falava em suspensão, ela acaba induzindo a leitura no sentido de que estaríamos falando das medidas punitivas do CBA, o que não parece ser o caso. Isso. E é bem racional a leitura que o diretor coloca no voto, né, que não faz sentido. A posteriori, quando não há mais o que corrigir, você eventualmente suspender por 3 meses a atividade de uma empresa. Não, eu entendi a colocação, doutor Clésio. Eu coloco só porque eu só queria realmente estar certo de que esse é o raciocínio que nós estamos tendo. Com o qual eu concordo. Eu acho que a medida que está sendo colocada ali, ela tem efeito acautelatório, não é uma sanção específica. E se ela é um procedimento acautelatório, significa que o normativo não existia nenhuma sanção. Existia a conduta, mas não existia a sanção. Talvez por isso, e até onde eu entendi, essa seria a razão pela qual seria inócuo, seria irrazoável, desproporcional utilizar qualquer normativo nesse sentido. E aí veio o raciocínio, mas posteriormente veio outro. Olha, a Lei de Processo Administrativo não permite nenhuma interpretação retroativa. O parecer da Procuradoria, inclusive, é nesse sentido, e com o qual eu também concordo. Só quero deixar isso bem claro, porque se for isso, acho que é muito salutar, eu acho que nós estamos salvando recursos públicos, nós estamos utilizando diversos princípios constitucionais de proporcionalidade, de eficiência, diversas outras coisas, mas isso tem que ficar bem claro para que isso possa ser utilizado não apenas pela CIA, a qual eu parabenizo pela iniciativa, a superintendência teve a iniciativa, inclusive apresentou dados para a gente, mas também pode ser que isso esteja ocorrendo em outras superintendências. SPO tem diversos procedimentos, pode ser que lá também tenha, e esse entendimento nosso de que esse normativo não deve ser mais utilizado e que todos os processos a ele vinculados sejam arquivados pelas razões aqui expostas, possa ser interpretado por outras áreas. É isso? Sim, é isso. Eu gostaria de lembrar 2 coisas, né? Esses são fatos que têm acontecido e lá de trás a gente já vem observando esses problemas. Então nós temos alguns projetos
que visam exatamente estabelecer quais são as condutas reais em cada uma, desvios em relação aos regulamentos, tipificar exatamente quais são, como seria feito o exercício do poder de polícia. E aí entra aquela questão de regulamentar com o maior nível de detalhes possível o exercício do poder de polícia da agência reguladora, que é a parte daqueles 2 projetos de fiscalização e tudo. São processos longos, são realmente pegar toda a legislação da agência e explodir em condutas para que a gente tenha unicidade e padronização, né, na aplicação das penalidades é muito importante. Então, realmente, isto é parte. O que nós estamos saneando aqui é realmente uma questão especificamente da CIA, que possui um pouco mais de detalhes em termos de estabelecer condutas. A CIA é uma das áreas que inicialmente mais desenvolveu isso. Eu acredito que a outra tenha sido a SAS, né? São as 2 que mais têm nisso, e as outras áreas estão se juntando nisso também, dentro dos projetos estruturantes. Não, eu só queria deixar claro, porque para mim é muito importante, e eu concordo plenamente com isso, se nós formos atuar nesta linha e com este pensamento, eu quero, mais uma vez, parabenizar não só a área pela proatividade, quero parabenizar o voto, que foi muito claro, quero parabenizar a Procuradoria, porque eu acho que, efetivamente, seria um roteiro inócuo se nós tivéssemos que aplicar qualquer outra interpretação que não essa, né? E, diante disso, eu só queria dizer que eu concordo plenamente com o voto do relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Obrigado. Achei importante, sabe, que o voto do Passos tem vários itens, né? Então, está todo mundo de acordo com todos os itens e encaminhamentos feitos. Ok, então, também acompanho. Obrigado, diretor Passos. Só acrescentar só uma coisinha, presidente. No voto, há uma menção para que a SPI verifique como criar procedimentos objetivos iniciais em relação... Recomendo ainda que a SPI seja instada a promover estudo para a revisão da resolução ANAC 199, em consideração às observações constantes do parecer 154, qual o Clésio se mencionou, sobretudo no que concerne ao estabelecimento de requisitos mínimos de admissibilidade para os pedidos formulados por interessados no curso de processos sancionadores, prevenindo no futuro necessidade de encaminhamento para deliberação de propostas manifestamente improcedentes. Isso, que diz respeito ao TAC, no caso, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, a alçada para a superintendência subir está em torno de R$100 mil. Acima disso, sobe para a diretoria. Eu queria, inclusive, propor que fosse feito um estudo pela SPI para aumentar esse nível de alçada. Inclusive, até pela responsabilidade que o superintendente tem. Eu acho que são pessoas responsáveis que têm condições de analisar se nós aumentarmos o patamar disso. Então, eu queria que a SPI analisasse também. Passo um comentário? Sem comentários. Pode incorporar isso, então? Sem problemas. Então tá. Aprovado.